Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema visualizado e vivenciado. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a identidade adventista, sobre a lição dos jovens, também com certeza irá ajudar mais pessoas a entender um pouco mais sobre isso. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema visualizado e vivenciado. Por acaso você já ouviu falar aquela frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? E muitas das vezes, muitas imagens não precisam nem ser explicadas. Por exemplo, uma imagem de um nascimento de uma criança. Você não precisa explicar que era uma criança nascendo, fazer todos os detalhes, não. Somente com a foto de uma criança nascendo, você já sabe tudo o que aconteceu. E isso nós podemos aplicar em várias e várias coisas. Se nós, seres humanos, compreendemos que muitas vezes uma imagem explica muito melhor do que as palavras, imagina Deus. Por isso que o santuário ele é tão fundamental. Porque o santuário era uma forma visível das pessoas compreenderem, primeiramente, quem era o Messias, qual era o ministério que o Messias realizaria aqui no planeta Terra e também o calendário de Deus para os eventos futuros. E aí nós podemos fazer uma correlação entre as festas do santuário, entre os sacrifícios que eram realizados lá, entre os compartimentos do santuário, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, nós, ao fazermos essas correlações, nós entendemos melhor sobre o ministério de Cristo. Tanto que muitas vezes nós nos aprofundamos em um detalhe e entendemos mais sobre Cristo Jesus. E isso é tão bonito, é tão maravilhoso, que quando os pioneiros começaram a entender essa correlação, eles viram, primeiramente, aonde eles tinham equivocado, onde eles tinham errado, onde eles estavam equivocados, melhor dizendo, e também outros aspectos de Cristo, principalmente estudando o livro de Hebreus, que deu uma ajudada, uma facilitada, uma coordenada nas organizações. E quanto mais nós olhamos para o santuário, mais bonito e mais belo vai ficando. Se nós, por exemplo, olharmos para o lugar santíssimo, né? Então nós vimos, na entrada nós temos ali o pátio ou átrio, que nós temos ali o altar de holocausto, nós temos a bacia onde lavavam as mãos, e entrando no lugar santo nós tínhamos a mesa de pães, ou mesa da propiciação ao lado direito, o candelabro de ouro ao lado esquerdo, e nós tínhamos bem ali junto ao véu o altar de incenso. Então, dos móveis dentro do lugar santo, o mais próximo de Deus era o altar de incenso. E o altar de incenso representava de uma certa forma as orações dos santos. Se você olhar, por exemplo, para Salmo 141, verso 2 e Apocalipse 8, 3, você vai entender esse contexto aplicado ali exatamente para o altar de incenso. E é interessante que essa fumaça saía do lugar santo, passava sobre o véu e chegava lá no propiciatório, ali na Arca da Aliança, mostrando que a oração dos santos chega até Deus. Isso, só por isso já é maravilhoso, saber que eu, pecador, posso falar com o meu Criador, posso falar com aquele que me criou e me salvou, mesmo eu não tendo condição, mesmo eu não merecendo, eu tenho a possibilidade de falar com ele. Então a oração chega até Deus. E nós sabemos que a nossa oração é totalmente errada, totalmente deturpada, totalmente equivocada em muitos aspectos, mas mesmo assim Deus quer ouvir a nossa oração. Mesmo assim, ele está ali preparado para nos ouvir, e só por isso já é uma coisa maravilhosa. E é interessante que o santuário ele exemplifica muitas coisas das facetas de Deus que nós conseguimos entender. Por exemplo, nós conseguimos entender, olhando para o santuário, o juízo de Deus, a misericórdia de Deus e a salvação de Deus. Olha que coisa linda. Então, quando eu olho, por exemplo, para a purificação do santuário, é a misericórdia de Deus acontecendo, porque os meus pecados estão sendo limpos nesse instante do santuário, ou seja, é o fim do pecado no planeta Terra. E nós podemos olhar, por exemplo, para o sacrifício do Cordeiro. Então nós temos ali a primeira fase da salvação, o momento que os meus pecados foram passados para o inocente, para Cristo Jesus morrer por mim. Mais uma vez, eu não merecendo isso, Cristo me salva. E eu não merecendo, Cristo purifica os meus pecados, e Ele vai purificar de uma forma
eterna qualquer marca, qualquer registro do pecado. E nós olhamos ali, por exemplo, para o lugar santíssimo, nós vemos o juízo de Deus, nós vemos o juízo executivo acontecendo, o comprobatório, o investigativo, porque é importante nós entendermos que uma face de Deus não anula a outra. Não é porque Deus é amor que ele não é justo, e não é porque ele é justo que ele deixa de ser um Deus misericordioso. Enfim, nós não podemos limitar Deus ao nosso conhecimento. Nós não podemos limitar Deus àquilo que nós queremos que ele seja. Deus é o que ele é. Tanto que ele diz diversas vezes na Bíblia: eu sou o que sou. Ponto. Eu sou. Acabou. Então, Deus não é limitado pelo nosso conhecimento. Nós não podemos tentar limitar Deus, colocar ele dentro de uma caixinha para tentar determinar quem Deus é. Mas Deus, ele coloca uma máscara, como Lutero vai dizer, para se revelar. Ele colocou uma máscara de carne e veio à terra para se revelar como Cristo Jesus e apresentar todas as coisas que ele já tinha falado sobre ele lá no Antigo Testamento e também realizar o sacrifício que ele já tinha apresentado no santuário. Mas, de uma certa forma, o santuário também é uma revelação de Deus para que os israelitas pudessem compreender sobre o plano da salvação e também para que pudessem compreender quem seria o Messias e todas as outras coisas. Era uma forma também dos outros que não eram israelitas também conhecerem a Deus através do santuário, terem a chance de salvação. Então perceba como o santuário ele era tão fundamental, tão importante. Por isso que a doutrina do santuário, uma vez que ela foi estabelecida pela igreja, apresentou uma conexão tremenda, porque muitas coisas convergem no santuário. Nós entendemos a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Nós entendemos a correlação de todas as coisas e normalmente elas passam pelo santuário. Ou seja, a doutrina do santuário é uma doutrina muito relevante, é uma doutrina muito importante. Por isso que, mais uma vez, eu digo para você, se você não se aprofundar no estudo do santuário, e eu não me refiro simplesmente a passar pela superfície, mas pelo menos a superfície nós devemos saber sobre o sacrifício diário e sobre a festa da expiação. Mas se você tiver a oportunidade, a curiosidade de se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais sobre as festas, entender um pouco mais sobre a estrutura do santuário, como cada móvel apresentava a Cristo Jesus, uma fase do seu ministério, você vai ver, primeiramente, que a sua fé vai estar mais fortalecida, porque tudo que você lê no Novo Testamento tem uma correlação com o Antigo Testamento. Para você ter uma noção, quando nós olhamos para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos 45 capítulos que falam sobre o santuário. Quando nós olhamos para os demais textos da Bíblia, ali do Antigo Testamento, nós temos também mais 45 capítulos falando sobre o santuário. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, nós temos 7 visões e todas elas têm uma relação com o santuário. Então perceba, o santuário era o centro da vida de Israel e nós precisamos entender isso, porque a Bíblia que nós estudamos, a palavra de Deus, tem uma correlação direta com o santuário. Eu não estou dizendo que esta é a doutrina mais importante, mas ela é uma das mais importantes, ela é uma das fundamentais para compreendermos todo o plano, compreendermos toda a realização da Bíblia, a ação de Cristo no decorrer da sua própria palavra, como as coisas foram se cumprindo. E o santuário tem esse aspecto de apresentar a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo, a redenção de Cristo, o juízo de Cristo, e nós conseguimos entender cada vez mais. Então é um entendimento necessário e fundamental, porque uma vez que nós estamos preparados, nós entendemos, e aqui é um ponto importante, não estou dizendo, mais uma vez, para nós sermos obesos espirituais, ou seja, estudarmos e não colocarmos em prática. Mas, uma vez que nós começamos a entender e colocar em prática os ensinamentos, tudo que nós aprendemos, por exemplo, que nós olhamos no trimestre passado sobre Levítico, se nós começarmos a colocar em prática, a nossa relação com Cristo é diferenciada e também a nossa relação com o próximo ela é diferenciada. Porque uma vez que eu entendo que eu tenho um Salvador e que o meu irmão é pecador tanto quanto eu e que ele também precisa conhecer esse Salvador, ele precisa ter um relacionamento com esse Salvador, eu vou auxiliar, eu vou deixar Deus me usar para que eu possa também levar essa pessoa e tantas outras mais para conhecerem aquele que o salvou, o redimiu e irá voltar mais uma vez para os resgatar.
E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Pai, obrigado, pois nós estamos estudando um pouquinho mais sobre o santuário, Pai, sobre este plano que o Senhor apresentou de uma forma tão simples e didática, mas ao mesmo tempo tão profunda, para entendermos quem o Senhor é, entendermos vários aspectos da sua misericórdia, do seu amor e também, Pai, do seu plano para nos salvar. Pai, nos auxilie primeiramente a entendermos cada vez mais, para primeiramente entendermos e depois colocarmos em prática, conduzindo outras pessoas a Ti também, Pai, porque o nosso anseio, o nosso desejo é passar a eternidade ao Teu lado, meu Pai, e nós estamos aguardando o Seu breve retorno, porque nós queremos Te abraçar, ver o Senhor face a face, meu Pai, e ficarmos louvando e bendizendo o Teu nome por todo e todo sempre. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, meu Pai, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!